Olá! Hoje mergulhamos em casos de Karens que, por causa de atitudes arrogantes, teimosia e decisões completamente sem noção, acabaram encontrando um fim trágico fazendo coisas absurdas. Número 1. Ashley Monroe. Era 9 de abril de 2016, em Murfreesboro, no Tennessee. O quintal já estava preparado desde o meio da manhã. Balões em tons pastel estavam amarrados nas costas das cadeiras dobráveis. Havia uma mesa com salgadinhos, doces e um bolo decorado. E bem no centro de tudo, estava um pequeno tubo de policloreto de vinila, preso sobre uma base de madeira, já carregado e pronto para ser usado. Ashley Monroe tinha 41 anos e administrava um blog sobre maternidade que vinha construindo havia 4 anos. Ela publicava projetos de faça você mesmo, decorações, momentos em família e aquele tipo de cena cuidadosamente montada que parece espontânea, mas que na verdade leva boa parte de um sábado inteiro para ficar pronta. Ela tinha cerca de 8.000 leitores frequentes e um público fiel nas redes sociais. Aquele era o chá revelação do terceiro filho dela, e Ashley queria que esse fosse o melhor de todos. Algo dramático, bonito, marcante, algo que os leitores dela sentissem vontade de compartilhar. Ela vinha planejando aquilo havia 3 semanas, e tudo precisava acontecer exatamente como ela tinha imaginado. E olha, eu entendo isso, de verdade. Quando alguém constrói uma audiência em volta dos momentos da própria família, existe uma pressão real para que cada evento pareça maior, mais bonito e mais especial do que o anterior. E Ashley deixava isso muito claro. Na manhã da festa, ela não estava apenas organizando as coisas. Ela estava dirigindo tudo. Corrigia a distância entre as cadeiras, mexia em enfeites que outras pessoas já tinham colocado no lugar e ajustava detalhes mínimos. Quando um parente sugeriu uma opção mais simples, Ashley cortou a ideia na hora. Ela disse que não faria nada básico em um momento tão importante. Ashley tinha encontrado na internet um tutorial de um canhão de confete caseiro feito com tubo de policloreto de vinila. A versão simples usava uma bomba manual ou um balão pequeno. Mas ela encontrou, nos comentários, uma versão modificada que usava um cartucho de dióxido de carbono para criar uma explosão de confete maior e mais rápida. Algumas pessoas disseram que funcionava perfeitamente. Outras alertaram para não fazer aquilo. Ashley não apenas ignorou os avisos. Ela rejeitou os alertas em voz alta, dizendo que eram exagerados e que as pessoas da internet adoravam aumentar riscos quando não sabiam o que estavam fazendo. E antes de continuar, deixe eu dizer uma coisa. Não saia tentando reproduzir tudo o que você vê online. Isso pode evitar muitos problemas. O marido dela era engenheiro mecânico. Quando Ashley mostrou o projeto para ele, ele analisou com cuidado e disse que não se sentia confortável com aquilo. Ele explicou que tubos de policloreto de vinila comuns, desses usados em instalações domésticas, não foram feitos para lidar com gás comprimido. Também disse que colocar um cartucho de dióxido de carbono dentro de uma seção fechada, com juntas coladas, poderia fazer o tubo falhar por causa da pressão. Ele recomendou que ela usasse um equipamento feito especificamente para aquele tipo de efeito. Seria mais seguro e ainda ficaria bonito nas câmeras. Ashley não recebeu aquilo como conselho. Ela recebeu como oposição. Interrompeu o marido no meio da explicação e disse que várias pessoas já tinham usado exatamente o mesmo modelo sem problema nenhum. Disse também que não mudaria a estética da festa com algo grande demais ou comprado pronto. Quando ele tentou explicar melhor, ela revirou os olhos e disse que nem tudo precisava se transformar em uma palestra técnica dele, principalmente por algo tão simples. Ele ainda tentou reforçar que não era uma questão de opinião. Era sobre como aquele material reagia quando submetido à pressão. Ashley respondeu dizendo que ele estava pensando demais e criando problema onde não existia. Acrescentou que aquele era o evento dela, o blog dela, e que ela sabia o que estava fazendo. Ela tinha passado 3 semanas planejando tudo e não mudaria na última hora só porque ele estava sendo cauteloso. Para ela, aquilo não estava aberto para discussão. Ashley pegou o dispositivo novamente e disse que, se ele não ajudasse, poderia procurar outro lugar para ser útil até os convidados chegarem. O que mais me pega nessa conversa é que ele era engenheiro mecânico. Ele não estava chutando. Ele sabia exatamente do que estava falando, e Ashley também sabia disso. Ela simplesmente não queria ouvir.
Ele ficou ali por mais alguns instantes observando. Depois, se afastou. O tubo usado era policloreto de vinila comum, vendido para instalações hidráulicas domésticas. Não era um material indicado para gás comprimido em nenhuma circunstância. As conexões tinham sido unidas com cola padrão para policloreto de vinila. Não havia manômetro, não havia válvula de alívio. Não existia nada para regular ou limitar o que aconteceria dentro do tubo depois que o cartucho fosse acionado. A única coisa separando aquela energia acumulada do quintal cheio de gente era a parede do tubo e as conexões coladas que mantinham tudo junto. Os convidados se reuniram e os celulares se ergueram. Ashley ficou ao lado do dispositivo, em vez de se afastar para trás dele. Ela virou o corpo levemente em direção às câmeras para continuar aparecendo no enquadramento. Então, estendeu a mão em direção ao gatilho. Não houve um aviso claro, nada que desse tempo para alguém reagir. Ela acionou o mecanismo. E tudo começou a dar errado nesse momento. O cartucho acabou perfurado e liberou rapidamente o gás dentro da câmara fechada. A pressão subiu em uma fração de segundo para um nível que aquele tubo nunca tinha sido feito para suportar. A conexão próxima à base falhou primeiro. O policloreto de vinila se partiu, lançando fragmentos rígidos em várias direções com muita força. Ashley estava bem ao lado do ponto de falha e levemente acima dele. Um dos fragmentos a atingiu na região da cabeça e do rosto. A força do impacto, a uma distância tão curta, causou uma lesão traumática grave imediatamente. Ela caiu, enquanto o confete se espalhava pelo ar. Eu passei bastante tempo lendo sobre esse caso, e essa é a imagem que eu não consigo tirar da cabeça. Confete no ar e Ashley caída no chão. Os convidados ligaram para a emergência imediatamente, enquanto algumas pessoas tentavam ajudar e outras afastavam as crianças dali. Ashley recebeu transporte para um centro médico, mas, apesar da cirurgia, morreu por causa de um trauma severo na cabeça, provocado pelos fragmentos de policloreto de vinila em alta velocidade. Os investigadores analisaram o dispositivo e concluíram que o incidente aconteceu porque dióxido de carbono comprimido e sem controle acabou introduzido em um sistema feito com policloreto de vinila que não era adequado para a pressão, sem nenhum mecanismo de segurança. O caso recebeu classificação acidental. Número 2. Deborah Kline. Agora, este próximo caso me fez parar a pesquisa no meio e voltar só no dia seguinte. Porque, diferente da história da Ashley, este não começou com um equipamento perigoso, nem com um erro técnico. Começou com sinos de vento e, de alguma forma, terminou de um jeito igualmente trágico. Era 18 de julho de 2015, em Henderson, Nevada. A noite quente do deserto já tinha caído sobre a comunidade administrada por uma associação de moradores na Pinnerest Drive, como sempre acontecia no verão. O calor diminuía devagar depois do pôr do sol, e o ar ficava parado, quieto, em um bairro onde as casas eram próximas umas das outras, e as ruas já estavam vazias por volta das 9 da noite. Era aquele tipo de vizinhança onde todo mundo sabe quem mora em cada casa. Deborah Kline tinha 53 anos, morava naquela comunidade havia 7 anos e atuava como tesoureira da Associação de Moradores havia 4. Pessoas que a conheciam a descreviam como detalhista e muito comprometida com as regras que, na visão dela, mantinham a comunidade funcionando do jeito certo. Ela participava de todas as reuniões do conselho, preenchia cada formulário corretamente e esperava que os vizinhos seguissem o mesmo padrão que ela cobrava de si mesma. Deborah não era o tipo de pessoa que deixava algo passar. E eu quero ser justo com ela aqui, porque no papel, nada disso parece absurdo. O problema foi o que aconteceu quando o sistema disse não para ela. Os sinos de vento estavam pendurados na varanda dos fundos da vizinha havia anos. Eles não eram especialmente barulhentos. Na maioria das noites, você provavelmente nem notaria, a menos que estivesse bem perto da cerca. Os outros moradores da rua conviviam com aquilo havia anos, sem fazer uma única reclamação. Mas Deborah decidiu que não gostava dos sinos. E, para ela, isso já era motivo suficiente. Certa noite, ela chegou até a casa ao lado e bateu a porta. Quando a vizinha atendeu, Deborah disse que os sinos precisavam ser retirados. A vizinha respondeu que eles estavam ali havia anos e perguntou, educadamente, qual era o problema. Deborah começou a elevar o tom de voz. Disse que o som era incômodo, desrespeitoso e que uma pessoa que realmente se importasse com quem morava ao redor já teria tirado aquilo dali.
A vizinha tentou responder, mas Débora continuou falando, cada vez mais alto, apontando o dedo em direção ao quintal. A vizinha disse que não ficaria parada na própria varanda sendo tratada daquele jeito, e fechou a porta. E, sinceramente, é exatamente o que eu faria no lugar dela. Eu não ficaria assistindo alguém gritar comigo na minha própria varanda. Débora ficou ali por um momento. Depois voltou para casa e, na manhã seguinte, registrou uma reclamação formal na Associação de Moradores. Depois fez uma segunda, depois uma terceira. Ela escreveu cada reclamação com cuidado, documentou datas e horários em que afirmava ter sido incomodada e enviou tudo pelos canais corretos. Cada uma das queixas passou por análise, e todas as vezes a resposta se manteve a mesma. Os sinos de vento não atingiam o limite necessário para serem considerados uma violação de ruído, de acordo com as normas da comunidade. Eles não eram altos o bastante. Não tocavam com frequência suficiente. O conselho não podia tomar nenhuma medida. E é aqui que tudo começa a ficar desconfortável, porque a maioria das pessoas aceitaria essa resposta e seguiria em frente. Débora não aceitou. A carta final de rejeição chegou em 15 de julho. Débora leu o documento 2 vezes e o colocou dentro da pasta da Associação de Moradores. 3 dias se passaram. Os sinos ainda estavam lá. A vizinha não tinha falado com ela desde a noite em que fechou a porta. O conselho não fez nada. Ninguém faria nada. Então Débora decidiu resolver sozinha. Na noite de 18 de julho, pouco depois das 11, Débora chegou até os fundos da própria propriedade, carregando um pequeno banco de apoio. A cerca entre o quintal dela e o da vizinha era uma cerca de madeira padrão de privacidade, com cerca de 1,80 m de altura. Ela colocou o banco junto à base, subiu, passou uma perna por cima e desceu do outro lado. A aterrissagem acabou ruim. O punho direito recebeu boa parte do impacto quando ela tentou se apoiar. A dor surgiu imediatamente. Ela saiu do quintal sem tocar nos sinos e dirigiu até o pronto-socorro de um hospital, onde recebeu atendimento por uma fratura fina no punho. Recebeu uma tala e a orientação de descansar por pelo menos uma semana. E o que mais me pega é que, naquele ponto, ela já estava com o punho machucado. Esse deveria ter sido o momento em que ela deixaria aquilo para lá. Mas adivinha o que aconteceu depois? Ela voltou para a cerca na noite seguinte. O médico tinha dito para ela deixar o punho em repouso e manter a tala por pelo menos uma semana. Na noite seguinte, Débora já tinha decidido que não era tão grave assim. Os sinos continuavam lá. Um punho dolorido não mudaria nada. Dessa vez, ela avançou mais devagar. Teve mais cuidado ao chegar ao topo, planejou melhor como desceria do outro lado. O que me impressiona é que ela realmente pensou no assunto, e essa foi a solução que encontrou. Os sinos estavam ali, talvez a cerca de 2,5 metros de distância, pendurados em um gancho na cobertura da varanda. Débora subiu até o topo da cerca e passou uma perna para o outro lado. O pé procurou o chão no escuro, mas ela calculou mal a distância. O pé desceu antes do esperado. Ela perdeu o equilíbrio e caiu para frente, sem ter onde se segurar. A queda terminou junto à borda decorativa de pedras que ficava ao redor do canteiro do jardim da vizinha. As pedras eram fixas e não cederam com o impacto. Débora não se levantou. Encontraram Débora na manhã seguinte, depois de ela não responder a ligações e de um vizinho pedir uma verificação de bem-estar. Policiais e paramédicos entraram no quintal e encontraram Débora caída perto da cerca. A morte acabou constatada no local. O médico legista determinou que a causa correspondia a uma lesão traumática na cabeça provocada pela queda. Ela tinha 53 anos. Os investigadores concluíram que o incidente aconteceu durante uma entrada não autorizada em propriedade privada, em uma segunda tentativa de remover um objeto que já tinha sido alvo de reclamações rejeitadas. E sabe o detalhe? Os sinos de vento ainda estavam pendurados na varanda da vizinha quando os policiais chegaram naquela manhã. Intactos, sem terem sido tocados. Em outros casos que eu já contei, pessoas tomaram uma decisão ruim em um único momento, e aquilo bastou. Débora tomou uma sequência de decisões ruins ao longo de vários dias. Número 3. Denise Halpern. Este próximo caso, porém, foi diferente. Denise Halpern teve uma noite ruim.
E o que acabou custando a vida dela não surgiu de uma decisão tomada em casa. Surgiu de algo que aconteceu enquanto ela estava sentada em uma cadeira de salão. Era 11 de junho de 2015, em Boca Raton, na Flórida. O turno da tarde no salão da Palmetto Park Road seguia como em qualquer dia útil. Todas as estações ocupadas, secadores ligados, conversas se misturando por todo o ambiente. A agenda estava apertada e a equipe já tinha aprendido a trabalhar com pouca margem para qualquer imprevisto. Denise Halpern tinha 55 anos, era corretora de imóveis e vendia propriedades em Boca Raton havia 12 anos. Ela era boa no que fazia e sabia disso. Colegas a descreviam como inteligente, determinada e acostumada a fazer as coisas do próprio jeito. Naquela noite, Denise tinha uma das visitas abertas mais importantes do trimestre. Uma propriedade à beira d'água, com 4 quartos, que estava no mercado havia 2 meses. Ela tinha passado a semana preparando o anúncio, organizando os móveis de apresentação e enviando convites pessoais para seus melhores contatos compradores. Em uma visita como aquela, a primeira impressão importava muito. E Denise pretendia entrar naquele imóvel parecendo alguém que tinha tudo sob controle. Ela ligou com antecedência e marcou uma escova de última hora. Chegou ao salão às 4h10 da tarde, usando um blazer creme, com o telefone já na mão e 45 minutos reservados na agenda antes de precisar sair. E olha, eu quero deixar uma coisa clara. Denise não era necessariamente uma pessoa irracional. Ela estava sob uma pressão real naquela noite. Mas, como acontece com muitas Karens, o problema é não saber a hora de parar. A recepcionista avisou que havia um atraso de 20 minutos. O atendimento anterior tinha passado do horário e a cabeleireira ainda estava finalizando. Denise nem se sentou. Perguntou por que um horário marcado estava sendo atrasado por causa de outra cliente que tinha estourado o tempo. A recepcionista explicou que a cliente anterior havia chegado atrasada e que a agenda acabou sendo deslocada. Denise disse que aquilo não era problema dela. Ela tinha uma apresentação às 7 da noite e marcou justamente para ter tempo suficiente. A recepcionista respondeu que a profissional a atenderia assim que possível. Denise pediu para falar com a gerente. A gerente apareceu e deu a mesma explicação. Denise disse que entendia a explicação, mas não a aceitava. Uma cabeleireira que trabalhava na estação ao lado ofereceu um meio termo. Ela poderia começar a escova de Denise enquanto terminava os últimos detalhes da cliente atual. Denise aceitou, mas deixou claro que esperava o serviço completo e bem feito. A escova começou. Em poucos minutos, Denise já estava dirigindo o processo. Disse que a divisão das mechas estava errada. Reclamou que o secador parecia frio demais e que aquilo estava demorando. A cabeleireira explicou a configuração de temperatura e disse que aumentar o calor poderia danificar o cabelo. Denise respondeu que fazia escova havia 20 anos e sabia muito bem o que o cabelo dela aguentava. Então, ela estendeu a mão e ajustou os controles do secador por conta própria, aumentando a temperatura. A cabeleireira afastou a mão dela dos controles e voltou à configuração anterior. Denise ajustou de novo. A profissional parou por um instante e disse, com calma, que, se as configurações fossem alteradas outra vez, ela não conseguiria continuar o serviço com segurança. Denise mandou que ela continuasse. Essa é a parte da história que eu acho mais difícil de encarar, porque a cabeleireira tentou. Ela disse o aviso em voz alta. Denise ouviu. E continuou mesmo assim. Por causa das constantes interrupções e mudanças feitas por Denise, a cabeleireira precisou reposicionar os equipamentos para continuar trabalhando. Ela puxou uma extensão temporária de uma estação próxima. O fio passou atrás da cadeira, perto da área onde Denise vinha se mexendo durante o atendimento. Não era o arranjo normal do salão, mas permitia que o serviço continuasse dentro das condições que Denise estava exigindo. O telefone de Denise tocou. Ela atendeu e deu um passo para trás enquanto falava, ainda reclamando do atraso. Estava distraída, no meio da conversa, andando sem olhar. O salto prendeu na extensão. Ela perdeu o equilíbrio para trás e tentou alcançar a cadeira, mas não conseguiu. Não houve como interromper a queda. O corpo dela caiu para trás, e a parte de trás da cabeça atingiu a estrutura metálica baixa que ficava atrás dela. O som cortou o barulho do salão. O que me pega nesse momento é a velocidade com que tudo aconteceu. A equipe ligou para a emergência imediatamente. Denise estava consciente, mas confusa quando os paramédicos chegaram. Os exames confirmaram uma lesão traumática grave causada pelo impacto direto.
Ela recebeu internação na unidade de terapia intensiva e morreu 3 dias depois, sem recuperar completamente a consciência. Infelizmente, Denise nunca chegou à visita do imóvel. Os investigadores classificaram o caso como uma queda acidental, envolvendo uma obstrução no ambiente e interferência ativa da cliente durante o serviço. O incidente recebeu classificação acidental. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!